Estamos de volta falando sobre os recursos eleitorais. Só para a gente recapitular, no bloco anterior nós tratamos sobre os conceitos iniciais de recursos, tratamos sobre princípios, vimos algumas modalidades recursais, principalmente aqueles recursos perante os juízes e juntas eleitorais, e vimos finalmente, terminando a aula, sobre os embargos de declaração. Não foi? Agora nós vamos partir para o artigo de número 276, e eu disse para vocês que esse artigo 276, ele é muito importante. Mas, para que nós possamos estudar os recursos ordinários e especiais, a gente precisa lembrar que essas modalidades e recursos são também constitucionais. Sabe por quê? Pega a sua Constituição Federal e vá para mim para o artigo de número 121. Deixa eu confirmar aqui para vocês. Na verdade, é o artigo de número 121, parágrafo 4º. Então, olha, quando eu falo de recursos nos tribunais regionais eleitorais, então, olha, recursos nos TREs, a gente precisa estudar os recursos que estão previstos, então, no Código Eleitoral, a partir do artigo 276, e nós temos também a previsão da própria Constituição, o artigo 121, parágrafo 3º e 4º. Então, Constituição Federal, artigo 121, parágrafos 3º e parágrafo 4º. Tudo bem? Veja só, o parágrafo 3º, ele diz assim: são irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem esta Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança. Desse parágrafo 3º, não é o objeto do nosso estudo agora. Porque aqui nós temos os recursos perante o TSE. O nosso objetivo é analisar os recursos previstos no parágrafo 4º, que dizem assim: das decisões dos tribunais regionais eleitorais, somente caberá recurso quando, inciso 1º, forem proferidas contra disposição expressa desta Constituição ou de lei. 2. Ocorrer divergência na interpretação de lei entre 2 ou mais tribunais eleitorais. 3. Versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais. 4. Anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos, sejam federais ou estaduais. E 5. Denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção. Veja que a Constituição Federal, ela traz para nós, então, as modalidades que nós teremos de recursos ordinários, ou chamados também de recursos especiais. Só que a Constituição ela não é clara em trazer para nós quais são essas modalidades de recursos ordinários ou especiais. Aí vem o nosso Código Eleitoral, lá no artigo 276, e diz o seguinte: as decisões dos tribunais regionais eleitorais, elas são terminativas, salvo os casos seguintes em que cabe recurso para o TSE. Então, qual que é a regra? Regra é que os recursos, as decisões dos TREs, então decisões dos TREs, elas são o quê? Terminativas. Então a regra é essa, que as decisões nos tribunais regionais eleitorais, elas são terminativas. Só que veja que cabem algumas exceções. A primeira exceção são os chamados recursos especiais. Então vamos lá. Quais são os casos de recursos especiais? Primeiro caso de recurso especial são aqueles recursos
aquelas decisões quando forem proferidas contra a expressa disposição de lei. Então, para resumir, contra a lei. Contra a lei, cabe recurso especial. Aí vem a linha B do inciso 1º. Quando ocorrer divergência na interpretação de lei entre 2 ou mais tribunais eleitorais. Então, divergência de interpretação. Divergência de interpretação. Então, olha só. Cabe recursos especiais quando for contrário a uma lei. Caberá recurso especial quando houver divergência de interpretação. E também o inciso 2º, no que tange os recursos ordinários. Olha só. Caberá recurso ordinário quando versarem sobre expedição de diplomas nas eleições federais e estaduais. Então, recursos ordinários. Recursos ordinários. Primeiro, quando versarem sobre expedição de diplomas. Expedição de diplomas. Sejam nas eleições, veja só, federais e estaduais. Então, expedição de diplomas nas eleições federais e estaduais. E a outra modalidade aqui, quando denegarem habeas corpus ou mandado de segurança. Então, segundo, quando denegar habeas corpus ou mandado de segurança. Então, quando denegar habeas corpus ou mandado de segurança, nós temos aqui o que chamamos de recurso ordinário. Só que, mais uma vez, vamos lá no artigo da Constituição Federal, no artigo de número 121, porque vocês vão ver que, como a Constituição era de 1988 e o Código Eleitoral é de 65, a Constituição ela traz outras condições, traz outras possibilidades. Veja só o parágrafo 4º. Então, pega a sua Constituição, que você vai fazer algumas anotações para mim aí. Parágrafo 4º diz que das decisões dos tribunais regionais eleitorais, somente caberá recurso quando, inciso 1º, forem proferidas contra disposição expressa desta Constituição ou de lei. Então, você vai complementar aqui, contra lei ou Constituição Federal, cabe recurso especial. Tudo bem? O Código, ele não previa contra disposição da Constituição. Mas, de fato, o que eu estou trazendo para vocês é que, contra a lei ou contra a Constituição Federal, é possível, portanto, que haja essa modalidade de recurso especial. Tá bom? Aí vem o inciso 2º. Ocorrer divergência na interpretação de lei entre 2 ou mais tribunais eleitorais. Bom, até aqui tudo bem, mais uma previsão de recurso especial. 3. Versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais. Então, nós temos que acrescentar aqui mais uma possibilidade, que é quando versarem sobre inelegibilidade. Então, quando versarem sobre inelegibilidade, cabe também o que nós chamamos de recursos ordinários. Aí vem o inciso 4º do parágrafo 4º. Anularem diplomas ou decretarem perda de mandatos eletivos federais ou estaduais. Então, nós temos aqui mais uma modalidade. Vamos fazer o seguinte, ao invés de eu colocar mais uma modalidade, quando trata também de diplomas, expedição, perda de diplomas, e complementa, né, com a questão de anular ou decretar perda de mandatos eletivos. Então, na verdade, é anulação e expedição de diplomas e perda de mandatos eletivos. Perda de mandatos eletivos. Finalmente, nós temos o inciso 5º,
quando denegarem habeas corpus ou mandado de segurança. Mas aqui, o inciso 5º da Constituição Federal traz também outros 2 remédios constitucionais. Traz para nós o habeas data e traz o mandado de injunção. Por que que aumentou aqui? Porque esses outros remédios constitucionais, eles surgem posteriormente, né? O Código é de 65, então, habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e, claro, o mandado de injunção. Tudo bem? Então, essas são as possibilidades que nós temos no Código Eleitoral, previsto aí, portanto, essas outras 2 modalidades recursais. Então, nós temos os recursos especiais e temos os recursos ordinários. Então, não se esqueçam, cabe recurso especial contra a lei ou contra a própria Constituição Federal, quando houver divergência de interpretação de lei entre 2 ou mais tribunais, recursos ordinários quando versarem sobre anulação e expedição de diplomas, sejam diplomas federais ou estaduais, quando envolver perda de mandatos eletivos e quando denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção, e quando versarem também sobre inelegibilidade. Tudo bem? Aí vem o parágrafo 1º do artigo 276. É de 3 dias o prazo para interposição de recurso, contado da publicação da decisão nos casos do número 1, do inciso 1º, alíneas A e B, e 2, a linha B, e da sessão da diplomação no caso do inciso 2, a linha A. Bom, o inciso 2, a linha A, é o único caso que o prazo de 3 dias conta-se da sessão de expedição de diploma. Óbvio, porque é o único que versa sobre isso. Olha só, o inciso 2, a linha A do 276. Quando versarem sobre expedição de diplomas nas eleições, sejam federais ou estaduais. Obviamente que o prazo de 3 dias contar-se-á a partir da expedição do diploma. Aí vem o parágrafo 2º. Sempre que o Tribunal Regional determinar a realização de novas eleições, o prazo para a interposição dos recursos, no caso do inciso 2º, a contar-se da sessão em que, feita a apuração das sessões renovadas, for proclamado o resultado das eleições suplementares. Isso não é tão importante para nós. Artigo 277. Interposto recurso ordinário contra a decisão do TRE, o presidente poderá, na própria petição, mandar abrir vista ao recorrido para que, no mesmo prazo, ofereça suas razões. Parágrafo único. Juntada às razões do recorrido, serão os autos remetidos ao TSE. Claro, porque neste caso aqui, eu tenho uma decisão do TRE que é terminativa. Porém, essa decisão, ela vai para o TSE e lá no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral que nós teremos o julgamento desses recursos. Artigo 278. Interposto recurso especial contra a decisão do TRE, a petição será juntada nas 48 horas seguintes e os autos serão conclusos ao presidente dentro de 24 horas. O presidente, em 48 horas do recebimento dos autos conclusos, proferirá um despacho fundamentado, admitindo ou não o recurso. Admitido o recurso, será aberta vista dos autos ao recorrido para que no mesmo prazo apresente as suas razões. Em seguida, serão os autos conclusos ao presidente, que mandará remetê-los ao Tribunal Superior Eleitoral. Então veja que antes de ser enviado ao TSE, esse recurso ele precisa ser recebido, admitido pelo presidente do TRE em questão. Aí por isso que vem o 279, que diz assim: denegado o recurso especial, que são nesses casos, quando for contrário à lei ou contra a Constituição Federal, ou quando houver divergência de interpretação, olha só, quando for contrário à lei ou Constituição, ou quando houver divergência de interpretação, antes de serem encaminhados ao TSE, passa-se pelo presidente.
o presidente ele pode admitir o recurso ou não. Quando o presidente do TRE não admite um recurso especial, olha só, é a previsão do artigo 279. Vou fazer essa seta menor. Então, nós temos aqui a previsão do artigo 279 do Código Eleitoral. Veja só. Denegado o recurso especial, o recorrente poderá interpor, dentro em 3 dias, agravo de instrumento. Então, quando que é possível agravo de instrumento? Quando houver a denegação do recurso especial. Então, quando houver denegação do recurso especial, caberá agravo de instrumento. Ok? Então, na denegação de recurso especial, caberá agravo de instrumento. Muito bem, agora vamos entender aqui. Denegado o recurso especial, o recorrente poderá interpor dentro de 3 dias agravo de instrumento. Parágrafo 1º. O agravo de instrumento será interposto por petição que conterá, inciso 1º, a expedição do fato e do direito. Exposição do fato e do direito. 2. As razões do pedido da reforma da decisão. 3. A indicação das peças do processo que devem ser trasladadas. Parágrafo 2º. Serão obrigatoriamente trasladadas a decisão recorrida e a certidão da intimação. Parágrafo 3º. Deferida a formação do agravo, será intimado o recorrido para, no prazo de 3 dias, apresentar as suas razões e indicar as peças dos autos que serão também trasladadas. Parágrafo 4º. Concluída a formação do instrumento, o presidente do TRE determinará a remessa dos autos ao Tribunal Superior, podendo ainda ordenar a extração e a juntada de peças não indicadas pelas partes. Parágrafo 5º. O presidente do tribunal não poderá negar seguimento ao agravo, ainda que interposto fora do prazo legal. Parágrafo 6º. Se o agravo de instrumento não for conhecido, porque interposto fora do prazo legal, o Tribunal Superior imporá ao recorrente multa correspondente ao valor do maior salário mínimo vigente no país. Multa essa que será inscrita e cobrada na forma prevista no artigo 367. Se o Tribunal Regional dispuser de aparelhamento próprio, o instrumento deverá ser formado com fotocópias ou processos semelhantes pagas as despesas, pelo preço do custo, pelas partes em relação às peças que indicarem. Olha, o que está disposto no parágrafo 1º ao parágrafo 7º do artigo 279 é irrelevante para a sua prova. O que vai dar foco para você aqui é o seguinte, eles vão colocar: da denegação de recurso ordinário cabe agravo de instrumento? Não, porque o agravo de instrumento ele só é cabível quando houver a denegação do recurso especial. Então, se houve denegação do recurso especial, cabe então a previsão do agravo de instrumento. Então, não vamos esquecer disso. Então, até agora nós vimos os recursos no âmbito dos tribunais regionais eleitorais. Vimos que existem as modalidades de recursos especiais e vimos as modalidades também chamadas de recursos ordinários. Os recursos especiais são aqueles quando houver contra expressa disposição de lei ou Constituição Federal, ou quando houver divergência de interpretação de lei entre 2 ou mais tribunais. Caberá recurso ordinário quando versar sobre anulação e expedição de diplomas, mas são todos os diplomas? Os municipais entram? Não, somente os federais e estaduais.
quando houver denegação desses remédios constitucionais, portanto, habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção. Quando envolver perda de mandatos eletivos e quando versar também sobre inelegibilidade. Tudo bem? Então não vamos esquecer dessas modalidades, seja de recursos especiais, sejam de recursos ordinários. Combinado? Muito bem, pessoal. Vimos também a modalidade de agravo de instrumento. Esses três tipos de recursos, tanto especiais quanto ordinários, quanto os agravos de instrumento, são aqueles que poderão vir a ser cobrados na sua prova. Tá certo? Muito bem. Vamos agora falar sobre o novo âmbito de recursos, que são os recursos no Tribunal Superior Eleitoral. Os recursos no TSE estão previstos a partir do artigo 280 ao 282. Então, recursos no Tribunal Superior Eleitoral. Tudo bem? Recursos no Tribunal Superior Eleitoral previstos a partir do artigo 280. O que nós precisamos lembrar é o seguinte: o TSE é a nossa instância máxima na Justiça Eleitoral. Então, TSE é instância máxima. Se o TSE é a nossa instância máxima, se alguma decisão não for satisfatória no âmbito do TSE, se esgota ali, nenhum outro órgão analisaria as decisões do TSE? Aí que está o X da questão. Bem, se o TSE é a minha instância máxima, das decisões do TSE, que são decisões terminativas, existem situações em que caberá recurso, que são as exceções. Veja, as exceções recursais, elas serão cabíveis para qual órgão? Sabe qual? Supremo Tribunal Federal. Então, o STF, ele é competente para julgar algumas modalidades de recursos. Os recursos que são cabíveis no âmbito do TSE são dois. São os recursos ordinários e os recursos extraordinários. Ah, professor, quer dizer que não tem recurso especial no âmbito do TSE? Não, não tem. Veja só o artigo 280. Fala assim: aplicam-se ao Tribunal Superior as disposições dos artigos 268, 269, 70, 71, 72, 73, 74 e 75. Isso aqui é irrelevante para nós por enquanto. O importante é o que vem no artigo 281. Mas, para isso, eu gostaria que vocês fizessem também aqui, insira uma informação assim, que nós temos, então, a previsão do artigo 281 do Código e artigo 121, parágrafo 3º da Constituição Federal. Vamos lá para o artigo 121, parágrafo 3º primeiro? O artigo 121, parágrafo 3º, diz assim: são irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, certo? Salvo as que contrariarem esta Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança. Então, nós temos aqui duas modalidades, dois objetivos. Primeiro, eu vou ter aquelas decisões que contrariam esta Constituição Federal. Então, vamos encaixar. Ou será modalidade de recurso ordinário ou modalidade de recurso extraordinário. Esse caso de contrariar a Constituição Federal,
entra nas modalidades de recurso extraordinário. Então, contrariam a Constituição Federal. Eu tenho a outra modalidade, que são aquelas que denegam habeas corpus ou mandado de segurança. Então, as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança. Então, veja, eu tenho a modalidade de recurso ordinário. Quando houver a denegação de habeas corpus ou mandado de segurança, perceba, então, que eu estou lendo o texto constitucional. Na leitura do texto constitucional, não tem a presença do habeas data ou mandado de injunção. E cuidado que a prova pode confundir você e falar assim, olha, nos recursos ordinários das decisões do TSE ao STF, naquelas modalidades que denegam habeas corpus, habeas data, mandado de segurança e mandado de injunção, cabe recurso ordinário. Falso. Porque, veja, somente entram todos os remédios constitucionais lá no outro recurso, que é o recurso ordinário das decisões dos TRS. Cuidado, tá? Porque denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança, recursos ordinários do TSE. Aí nós temos as que vão contrariar a Constituição. As que contrariam a Constituição, caberá recurso extraordinário. Então vamos voltar lá para o Código. O artigo 281 diz assim: são irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que declararem a invalidade de lei ou ato contrário à Constituição Federal. E as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança, das quais caberá recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, interposto no prazo de 3 dias. Então, olha, para esses dois casos aqui, os recursos serão dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, para que haja o julgamento no prazo de quantos dias? 3 dias. Então, veja, contrariou a Constituição Federal, foi denegatório de habeas corpus ou mandado de segurança, dirigidos ao STF no prazo de 3 dias. Aí vem o parágrafo 1º, que vão trazer alguns procedimentos. Juntada a petição, nas 48 horas seguintes, os autos serão conclusos ao presidente do tribunal, que no mesmo prazo proferirá despacho fundamentado, admitindo ou não o recurso. Parágrafo 2º. Admitido o recurso, será aberta vista dos autos ao recorrido. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha. Eu, professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Convido vocês a conhecer a nossa metodologia, conhecer o nosso curso super completo e atualizado, com os melhores professores do mercado aqui do Lá Concurso, o curso para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Aqui, nós temos aqui o melhor custo-benefício. Nesse curso nosso custa apenas 10 parcelinhas aí de R$20. Você vai ter direito aí assistir o restante dessa videoaula e muito mais. Esse curso nós temos hoje já disponível aí em torno de 270 videoaulas com esse padrão de qualidade que vocês acabaram de assistir. Tá certo, meus amigos? Já esquecendo, você quer esse material de apoio do professor? Então você pode fazer o download gratuitamente, clique no link aqui embaixo, clique lá, faz um cadastrozinho, você vai poder baixar esse material de apoio de forma gratuita aqui do Lá Concurso. Tá certo, meus amigos? Então eu espero vocês aqui do Lá. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.